Fala, rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Punch. Meu nome é Igor Serafini, é um prazer imenso estar com você aqui mais uma vez para falar de MMA, esse esporte incrível que a gente é apaixonado, não é verdade? Então, prazer imenso para mim estar aqui contigo falando desse esporte. Pessoal, olha só, no vídeo de hoje eu quero falar do Tsarukyan, né? Exemplo do Jamahal Hill, que tem falado do Poatan, o Tsarukyan começou a falar do Charles também, né? Tá chegando o UFC 300 e os caras começam, né? Você sabe como é que é. Nós vamos falar tudo aqui no vídeo de hoje, do que o Tsarukyan falou, mas antes da gente começar, se você está conhecendo meu trabalho hoje, se você não é inscrito aqui ainda, eu te convido, meu amigo, minha amiga, clica nesse botão de se inscrever aí embaixo. E se você é fã de MMA, você vai gostar desse canal, te dou minha palavra. O Canal Punch é um canal feito de fã para fã, não sou jornalista, não sou ex-lutador, é aqui o sentimento de um fã para outro fã. Então eu convido você a se inscrever aqui no canal, você não vai se arrepender, combinado? Pode clicar aí sem medo, que é garantia de não arrependimento, tá bom? Então vamos pro vídeo então, vamos pro tema que é o que interessa. Rapaziada, olha só, com o UFC 300 se aproximando, os lutadores aí começaram cada vez mais a se manifestar, né? Eles têm dado cada vez mais entrevistas sobre suas lutas, né? A promoção do evento vai esquentando à medida que a data se aproxima. No vídeo de antes de ontem eu falei aqui no canal sobre as falas do Jamahal Hill sobre o Poatan, né? O americano tá bem ativo, falando bastante, enchendo o saco, né? Então, se você ainda não viu o vídeo, tá aqui no card aqui do lado, depois você dá uma passadinha lá. Mas não, fica aqui por enquanto, tá? Que eu vou falar agora do Charlinho. Porque não é só o Poatan que tá sendo alvo de falatório não, tá? Outra estrela brasileira do evento também já começou a ouvir bobagem do adversário, né? O Arman Tsarukyan detonou o jogo do Charles do Bronx pro portal Red Corner MMA e falou que o Charles só sabe fazer uma coisa. Abre aspas aí pro Tsarukyan, porque ele falou: Charles do Bronx é bom em uma coisa: pegar as costas dos seus adversários e finalizá-los naquela posição. Ele tem as pernas longas, por isso é bom em pegar as costas, fechar o triângulo e finalizar. Mas em geral, ele não tem nada de especial. Ele tem alguns truques quando puxa para guarda, mas nada de extraordinário. Ele é ótimo na montada pelas costas, mas nessa manhã eu treinei para esse tipo de situação. O que devo fazer se for pego nessa posição? Estamos trabalhando, mas não podemos deixar de acontecer. De fato, o ponto forte do jogo do Charles é finalizar suas lutas quando ele pega as costas dos seus adversários, né? Mas dizer que isso é a única coisa que ele faz é loucura, é insanidade total do Tsarukyan. Se ele acredita nisso mesmo, ele tá em apuros, porque isso na realidade é bom pro Charles, né? Contra o Poirier, por exemplo, pode parecer que de fato o Charles simplesmente mochilou e finalizou, mas não foi bem assim. O Charles colocou o Poirier na grade com uma sequência extremamente perigosa de socos e joelhadas, né? Forçou o recuo do americano. E quando ele estava na grade, o Charles finta um cruzado, né? Quase um gancho bem aberto, né? E na hora que o Poirier fica atento para se defender, o Charles cintura o Poirier e vai direto para as costas, né? E aí, dali para frente, ele evolui a posição até finalizar. Isso só foi possível porque o Poirier respeitou a mão do Charles, né? Que é considerada uma das mais pesadas da divisão, né? Além dele não ter medo de trocar porrada. O Charles, ele vai para trocação. Então, o pessoal sabe que ele tem peso na mão. Se você não respeitar, é lona, né? Então, o pessoal, como respeita isso, acaba abrindo o caminho para o Charles fazer aquilo que ele é melhor, que é pegar as costas para finalizar. Vale lembrar que o Charles finalizou o Gate também pelas costas no Mata-Leão, mas antes disso ele aplicou um knockdown no americano, né, com um cruzado limpo. Contra o Chandler, ele deu um gancho, né, bem aberto, novamente aplicou o knockdown e dessa vez finalizou com um soco mesmo, né, nocauteou, nocaute técnico, botou o Chandler ali em situação de pedir arrego quase, né. E contra o Dariush, o que abriu o caminho foi um chute alto, né, que mesmo amortecido ali pela guarda do iraniano, foi o suficiente para deixar ele grogue ali, né, e o Charles finalizar a luta com outro nocaute. Então, o jogo em pé do Charles, ele tá muito bom, tá muito completo, ele tá com muitas armas, né? É um jogo que certamente tem falhas, né? Algumas dessas falhas parece que ele resolveu contra o Dariush, especialmente quando ele luta com o canhoto. Parece que ele dá uns vacilos, mas contra o Dariush ele não deu esses vacilos, tava muito sólido em pé. Mas uma coisa o Charles sabe fazer muito bem, que é calcular a distância da sua envergadura, mesmo andando para frente, na maior parte do tempo. E isso é uma coisa bem difícil de fazer, tá? Normalmente, quando você tá andando para frente, você perde a noção dessa distância e encurta. O Charles é bom em atacar mantendo a distância, calculando a distância. Isso é muito, muito poderoso.
A maioria dos knockdowns que o Charles tomou foi em momentos que ele estava sendo pressionado, não no momento que ele estava pressionando, que é a maior parte do tempo, né? Mas a gente tá falando de caras que tinham níveis de trocação superior ao do Charles, né? O Charles tomou knockdown pro Gate, o Charles tomou knockdown pro Poirier, o Charles tomou knockdown pro Chandler. Talvez ali o único que não tinha um nível maior do que o do Charles e deu um knockdown no Charles foi o Makhachev, mas hoje, olhando o nível do jogo do Makhachev tá na pior das hipóteses, pau a pau, né? Então, assim, o Tsarukyan não me parece tá nesse nível ainda, pelo menos pelo que eu vi dele até agora. Então, se o Tsarukyan partir pra briga em pé com o Charles, tentar jogar o Charles pra trás, sendo mais baixo, tendo menor envergadura e menos costume com esse estilo de luta, eu acho que ele vai estar em desvantagem. Ele pode se colocar em apuros. Pro Tsarukyan, a luta é de wrestling, meu amigo. Ele tem que tentar travar o Charles por 15 minutos, pontuar, e esse tem que ser o objetivo dele, na minha opinião. Não sei se vocês concordam. Agora, uma coisa tem que ser dita, tá? O treinador do armeno tá longe de ser bobo. O treinador dele é o Marcos Parrumpinha, da América Top Team, treinador brasileiro, e certamente, na minha opinião, tá aí entre um dos melhores 5 head coaches do mundo na atualidade. Ele é treinador do Pantoja, por exemplo. Então é um cara realmente muito gabaritado, um cara que entrega muito como coach, é um cara realmente muito bom, muito inteligente, muito realista. Então eu acho que ele pode pensar um pouco diferente disso aí que o Tsarukyan tá falando. Se tem uma coisa que o Parrupinha não é bobo, ele sabe muito bem quais são as limitações do Tsarukyan nesse momento da carreira dele, tá? O armeno, ele é um lutador jovem, né? O nível de trocação dele vai melhorar. Ele tem, apesar dele ser baixo, ele tem uma envergadura boa, né? Apesar de ser menor que a do Charles, ele tem 1,84 de envergadura, mesmo sendo baixinho, né? Então, é uma questão de tempo para ele melhorar na trocação. Ele já tem um nível ok, mas para mim inferior ao do Charles, né? O problema é que, nesse campo, pensando numa luta para daqui 2 semanas, como é o UFC 300, ele pode se colocar numa enrascada se ele for para tocar porrada com o Charlinho. Portanto, assim, na minha opinião, hoje, subestimar o jogo do Charles em pé pode ser fatal pro Tsarukyan. E eu falo isso com muita convicção, tá? Trocando porrada, o Tsarukyan vai estar em desvantagem, apesar de ser MMA, né? MMA tudo pode acontecer, às vezes chega uma mão primeiro, o Charles comete um erro, mas na lógica nua e crua, na análise fria do jogo dos dois em pé, o Tsarukyan vai estar em desvantagem. Seja como for, falar até papagaio fala, né, meu amigo? Nós vamos saber de fato o que vai acontecer no UFC 300, dia 13 de abril. É lá que a gente vai saber o que vai de fato acontecer, quem de fato vai vencer, né, meu caro? A única coisa que eu quero é que no final do evento eu não tenha infartado, né? Eu quero estar vivo, porque Poatan e Charles no mesmo dia é foda, né? Então eu quero estar vivo para discutir com vocês aqui no dia seguinte o resultado da luta, seja ele qual for. Tomara que seja a vitória do Charles. Mas e você, o que você acha aí das falas do Tsarukyan? Você acha que o Charles é unidimensional mesmo? Só sabe pegar as costas pra finalizar, não sabe fazer mais nada? Ou você acha que ele tá errado, que ele tá doido? Comenta aí, a sua opinião é muito importante, eu leio todos os comentários, leio todos. Pode comentar, que eu quero saber o que você pensa. Vai ser um prazer ter você aqui comigo, comentando, debatendo, discutindo, combinado? Se você gostou do vídeo, jab direto no like. Pessoal, é muito importante clicar no joinha. O joinha toma 1 segundo do seu tempo, né? É rapidão, você clicou aí, você nem vê, entendeu? E pra mim tem um valor inestimável, importantíssimo. Então, eu agradeço de coração a todo mundo que clica no joinha aí, que deixa o like. É muito importante, ajuda muito o canal, combinado? No vídeo aqui do lado eu falei do curioso caso do lutador que mordeu o seu adversário nesse fim de semana no UFC Vegas 89, né? Igor Severino já tá até demitido do evento. Você quer saber mais? Clica lá que você vai entender tudo, contei a história toda lá. Um abraço pra vocês, valeu, até amanhã. Fui!